A paz seja com todos. O Senhor Jesus é maravilhoso, poderoso e eterno. Glória a Deus por isso. No seu lugar, como você está, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, estamos diante de Ti nessa manhã, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender a Tua vontade e queremos, Senhor, que a nossa mentalidade seja transformada pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Queremos que o Senhor ministre no nosso coração toda a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Nós vivemos porque a palavra saiu da Tua boca, Senhor. Todo mundo existe, todo o universo existe porque a palavra saiu da Tua boca, Senhor. Então nessa manhã, que saia a palavra da Tua boca, me usa com graça e misericórdia, eu me escondo, Senhor, atrás de Ti, Jesus, porque sem Ti eu nada posso fazer. Eu me escondo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que deve crescer neste lugar, e que eu diminua e o Senhor cresça, e o Senhor seja glorificado, e o Teu Espírito Santo se mova no nosso meio, e a Tua mão poderosa esteja estendida sobre o Teu povo, e a Tua igreja, Senhor, verdadeiramente Te conheça como Deus, Te louve e Te adore, Senhor, de todo o coração. Eis aqui a Tua igreja, eis aqui o Teu povo, eis aqui, Senhor, a menina dos Teus olhos, o povo santo escolhido do Senhor, o sacerdócio eleito pelo Senhor, os reis e sacerdotes da terra que o Senhor tem levantado, tem escolhido e levantado. Então, Senhor, nos instrui, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo nessa manhã. Senhor, opera as maravilhas do Senhor neste lugar. Senhor, opera curas, milagres. Senhor, opera libertação, pessoas que estão cativas por demônios. Senhor, opera, queremos o Teu operar, desejamos o Teu operar, em nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na presença de Deus, e isso é maravilhoso. Não existe nada melhor nessa terra do que estarmos na presença de Deus, do que conhecermos o amor de Deus, recebermos o amor de Deus e sermos filhos de Deus. Glória a Deus por você ser filho e filha de Deus. Glória a Deus pela obra que o Senhor fez, e glória a Deus pela misericórdia que me alcançou, que te alcançou. O tema da pregação, irmãos, nesse dia é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um mestre, ele é um professor. O Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra de Jesus Cristo, nos revela toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito santificador, ele santifica a nossa vida. O Espírito Santo também é o Espírito de sabedoria, diz a palavra, que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Você quer sabedoria? A fonte é o Espírito Santo. Deus te dá sabedoria através do Espírito Santo, e nós vamos falar nessa manhã sobre isso, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E eu trouxe aqui, nesse contexto da mensagem, a pessoa que foi muito guiada pelo Espírito Santo, que foi Felipe. Está escrito em Atos capítulo 8, versículo 5, e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O que estava acontecendo em Samaria? Estava acontecendo um avivamento naquela cidade. Então, uma cidade passando por um avivamento, porque Felipe foi pregar em Samaria. A palavra de Deus estava sendo pregada, as pessoas enfermas sendo curadas, as pessoas endemoniadas sendo libertas, e uma multidão de pessoas sendo batizadas nas águas. O Evangelho de Jesus Cristo estava se alastrando rapidamente por causa da perseguição que a igreja estava sofrendo. Aqui é um período, logo após a igreja ter sido estruturada, a igreja de Jesus Cristo, onde os irmãos estavam vivendo todos em comunhão, cada um indo na casa do outro e partindo pão, e Deus dando graça aos apóstolos diante do povo.
e o povo vendo a bênção de Deus se alastrando, e o povo vendo a graça de Deus, milagres e prodígios maravilhosos eram feitos pelos apóstolos, e o povo estava tranquilo, as pessoas estavam muito tranquilas. Então, gerou um certo acomodismo na igreja da época, e o que o Senhor permite? O Senhor permite uma perseguição contra a igreja. Mas o próprio Senhor permitiu uma perseguição contra a igreja? Isso foi o que aconteceu, porque o povo estava acomodado, Deus estava operando, o bem estava acontecendo, as pessoas sendo impactadas por Deus, e Pedro pregava, 3.000 se convertia, Pedro pregava, 5.000 se convertia, e a Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que tinham que ser salvos. Isso é algo maravilhoso, irmãos, que tempo maravilhoso. E aí o que aconteceu? Olha, está tudo muito bem, está tudo muito calmo, vamos ficar aqui quietinho, vamos ficar vivendo aqui em Jerusalém e provando desse avivamento e dessa glória. E aí Jesus faz o quê? Não é assim que eu determinei. O evangelho precisa alcançar Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então o Senhor permite a perseguição, e nesse tempo de perseguição, os cristãos saem fugidos de Jerusalém, por causa da perseguição, e aí um deles foi Felipe. Felipe vai a Samaria e começa a pregar, e o poder de Deus se manifesta, e o povo começa a ser curado, as pessoas daquela cidade começam a ser libertas, e é algo espetacular. Nós vamos ver aqui, o evangelho estava se alastrando por causa da perseguição que a igreja sofria. Então, nesse momento de dispersão dos cristãos, saindo fugido de Jerusalém, porque Paulo ali, ou melhor, Saulo na época, arrastava os presos, Felipe um diácono, só que um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo e guiada pelo Espírito Santo, e ele começa a pregar a respeito de Jesus Cristo em Samaria, e Felipe começa a evangelizar aquela cidade, e o poder da palavra tem que se manifestar. Nós precisamos viver isso, o poder da palavra se manifestando, em todo o tempo. Quando a palavra é pregada, o poder tem que se manifestar. Então, Felipe pregava e o poder de Deus se manifestava. Então comece a observar isso. Sempre que a palavra de Deus é pregada, a presença de Deus é manifesta. O poder de Deus tem que atingir o coração do homem. O poder de Deus tem que cair sobre a vida da pessoa. Onde essa palavra que é viva e eficaz é pregada, onde a palavra do reino é pregada, onde o nome de Jesus é anunciado, há manifestação do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, isso estava atraindo multidões, muitas pessoas indo até Felipe por causa da manifestação do poder de Deus. Sabe, irmãos, aonde há a manifestação do poder de Deus, as multidões são atraídas. Isso é natural. Jesus não pregava, não curava, não expulsava os demônios, não libertava as pessoas. Quem que seguia Jesus? Multidões. Multidões, por causa do poder da palavra de Deus. Então, Samaria, uma cidade populosa, arqueólogos estimam que cerca de 200.000 pessoas viviam em Samaria, uma cidade populosa, uma cidade grande, e ali Deus confirmava a sua palavra através dos sinais e maravilhas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus confirma a sua palavra, através dos sinais e maravilhas. Deus confirma com cura, com milagres, Deus confirma com provisão, Deus confirma a sua palavra sobre a igreja, Deus confirma, e você precisa crer nisso, que Deus confirma a sua palavra. Sabe, muitos cristãos vivem debaixo de condenação, porque a palavra diz assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne. Então qual que é a condição para você não viver em condenação? Estar em Cristo e não andar segundo a carne. Só que muitos cristãos andam segundo a carne e acabam vivendo em condenação, e o que acontece? Eles param de crer no poder da palavra. Sabe, se você está vivendo nesse tempo, se você está vivendo dessa forma, é só se arrepender e falar, Senhor, eu estava sendo carnal, eu estava andando segundo a carne, eu não quero andar mais assim, eu me arrependo, e o poder de Deus naturalmente vai se manifestar sobre você. Deus confirmando a sua palavra,
Felipe estava ali em Samaria, expulsando os demônios, curando os paralíticos, curando os coxos, né? Pessoas com problemas, deficiências na perna, e essas pessoas são chamadas de coxos na Bíblia, e batizando muitas pessoas nas águas. E qual era a mensagem que Felipe pregava, irmãos? Qual é a mensagem que deve ser pregada? Felipe pregava o reino de Deus. Felipe pregava a respeito do nome de Jesus, aquele nome que tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. E essa mensagem fazia o quê? Trazia a glória de Deus sobre a cidade de Samaria, sobre as pessoas que estavam ouvindo Felipe pregar. A manifestação da glória de Deus, irmãos, ela traz arrependimento de pecados. Então aquelas pessoas em Samaria estavam se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que eram pecadoras e se arrependendo. A manifestação da glória de Deus estavam fazendo com que as pessoas deixassem o pecado, largassem o pecado. Isso é algo natural. Quando a glória de Deus se manifesta, você entende: eu sou tão insignificante, um pecador, eu me arrependo, eu não quero viver longe do Senhor, longe dessa glória, longe da presença de Deus. E a glória da presença de Deus naquele lugar era tão contagiante, irmãos, que Samaria estava recebendo um avivamento por causa da pregação do reino, e Deus estava manifestando a sua glória através de Felipe, através de um homem, através de uma pessoa. Sabe, Deus sempre quer manifestar a sua glória através de você. Deus sempre quer manifestar a sua glória através de você, porque o Espírito Santo de Deus te dá essa condição de Deus manifestar essa glória através de você. E o que aconteceu? Felipe pregava em Samaria, irmãos, a mensagem que Jesus pregou, a mesma mensagem que Jesus pregou e disse para mim, para o pastor Éder, para o pastor Daniel, para todos os pastores dessa igreja pregar, a mesma mensagem. Evangelho escrito por Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho escrito por Mateus capítulo 10, do 7 ao 10. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, Jesus deixou claro, irmãos, a todos os seus discípulos, o que precisa ser pregado, o que nós precisamos pregar às pessoas, justamente isso: arrependa-se, o reino de Deus chegou. Jesus deixou claro que essa mensagem vai ser confirmada por Deus, com sinais, com milagres. Os demônios vão ter que sair, os curados vão ter que ser curados, ou melhor, os enfermos vão ter que ser curados, os aleijados vão ter que levantar, os mortos vão ter que ressuscitar. Jesus deixou claro que Deus vai confirmar a mensagem, que Deus vai confirmar a pregação. A mensagem é essa: chegou o reino de Deus na terra. Então agora você precisa reconhecer, se chegou o reino de Deus na terra, agora você precisa reconhecer que você é um pecador, e você precisa se arrepender dos seus pecados. Se chegou o reino de Deus na terra, então agora você precisa ser batizado nas águas para perdão dos seus pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Eu não consigo entender, irmãos, como que pessoas ficam na igreja ouvindo a palavra por anos e não se batizam. Eu não consigo, não tem explicação. A única coisa que me vem à mente é: a pessoa não crê em Jesus Cristo. Para uma pessoa não ser batizada nas águas, depois de ouvir a pregação por tanto tempo, é porque ela não creu. Porque ela não creu. Porque se ela crê, ela se arrepende. Se ela crê, ela entende que é uma pecadora. Chegou o reino do reino dos céus, chegou esse reino sobre os homens. Então, quando pregamos sobre o que Jesus fez por todos os pecadores, quando pregamos a respeito da cruz e o seu sacrifício, o reino de Deus se manifesta sobre aquela pessoa. O reino de Deus se manifesta sobre você que ouve a pregação. As pessoas se arrependem dos seus pecados, as pessoas são curadas de suas enfermidades, os demônios são obrigados a sair. Escute aqui, sabia que o demônio ele é obrigado a sair a partir do momento que você se arrepende? Simples assim. Simples assim. Não precisa imposição de mãos, não precisa uma oração de expulsar. Se você se arrependeu, o demônio não pode ficar na tua vida, ele não tem mais permissão.
Agora, se você não se arrepende e fala, não, eu quero continuar naquilo, pode chorar, pode sentir remorso, pode espernear, pode falar, eu não consigo sozinho. Se você não se arrepende, o demônio não sai, ele não larga, ele não abre mão da sua vida, porque você deu todo o direito e liberdade sobre ele, ou melhor, para ele sobre você. Deixa eu falar um pouquinho, um parêntese, dentro desse contexto. Motivações erradas vão te destruir. Repita comigo assim: as motivações erradas do meu coração vão me destruir. O que estava acontecendo ali em Samaria era algo maravilhoso, só que algumas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, que era a glória de Deus sobre aquele lugar. Então as pessoas até se maravilhavam com os acontecimentos, algumas até criam, como por exemplo o mágico Simão. Esse homem era um mágico conceituado. A cidade dizia que Simão era a grande virtude de Deus, o grande poder de Deus, o mágico. Ele praticava magia, e ele tinha poder na magia, só que ele enganava as pessoas com a sua magia. É o que a palavra diz. Se você ler Atos 8 por completo, você vai entender que esse Simão mágico, ele faturava muito como mágico. E no contexto social e cultural daquele lugar, esse era um homem extraordinário, bem conceituado. Era um homem ali visto como uma autoridade, porque toda a população admirava ele. Ele enganou a todos. Ele enganou todas aquelas pessoas com a sua magia. Então, Simão, esse mágico, ele foi batizado. E ele começou a ficar perto de Felipe. Então, ele ficou perto e observou os sinais, as pessoas sendo curadas, quando Felipe orava, quando Felipe impunha as mãos sobre as pessoas. Ele viu as grandes maravilhas que, por intermédio de Felipe, eram feitas na vida das pessoas. Nesse meio tempo, o avivamento foi tão intenso naquela cidade, irmãos, que Felipe, cheio do Espírito Santo, ele causou tanto que chegou ao ouvido dos apóstolos. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus está levantando aqui muitos Felipes, no nosso meio hoje, no nosso tempo hoje, que Deus está levantando muitos Felipes, que vão evangelizar Taquaritinga, que vão curar as pessoas nas ruas dessa cidade, nas casas das pessoas, que vão expulsar os demônios nas ruas dessa cidade, nas casas das pessoas, e as pessoas vão começar a entrar por aquelas portas, e olha, glória a Deus, nós temos 3, 1, 2, 3, para entrar multidões mesmo, e elas vão entrar e vão vir aqui dizer, pastor, eu vim para ser batizado nas águas, e vão causar tanto nessa cidade, que os pastores vão ter que sair daqui para ver o que está acontecendo. Nós vamos ter que ir lá para fora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E as multidões virão. Eu profetizo em nome de Jesus sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus sobre essa igreja. Eu profetizo em nome de Jesus sobre esse tempo. Então, irmãos, os apóstolos que haviam ficado em Jerusalém, eles tiveram que enviar Pedro e João, os principais da igreja da época. E então Pedro e João chegam a Samaria e se deparam com um avivamento. Algo maravilhoso. Multidões já tinham sido batizadas, pessoas já tinham sido curadas, muitas pessoas já estavam libertas. A presença de Deus estava sobre aquela cidade, e eles ajudam Felipe naquela obra. Eles somam com ele naquela obra, em relação ao que Deus estava fazendo ali. E olha que interessante, até aquele momento, irmãos, nenhuma pessoa tinha sido batizada no Espírito Santo. Nenhuma. Felipe estava debaixo de uma unção, de um ministério, e os apóstolos estavam debaixo de uma unção e de um ministério para poder batizar aquelas pessoas no Espírito Santo. E Felipe estava debaixo de uma unção, de um ministério para evangelizar aquelas pessoas, para curá-las e libertá-las e batizá-las. Então os apóstolos chegam, e o que eles fazem? Vamos impor as mãos sobre essas pessoas e elas vão ser batizadas no Espírito Santo. Então eles começaram a fazer isso, e aquelas pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. O que aconteceu? Simão, o mágico, ele fica surpreso, ele fica impactado. Como é que pode uma pessoa colocar a mão sobre outra e ela receber aquilo? Ela receber esse Espírito Santo? É assim que Deus faz, irmãos.
Qual é o problema disso? Mas ele era mágico, ele tinha interesses financeiros. Então o que ele faz? Ele começou a ver que as pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo com imposição de mão, e ele começa a almejar algo obscuro no coração dele. O Simão, o mágico, ele começa a almejar algo obscuro. Ele era mágico, ele conseguia dinheiro com a sua magia, ele, como diz a palavra, iludindo as pessoas daquele lugar. Outras versões diz, usando de enganação com aquelas pessoas. Então o que ele inventa de fazer? Ele oferece dinheiro para Pedro. Ele oferece dinheiro e fala assim: Pedro, eu estou te dando todo o dinheiro que você quiser, para que eu tenha esse poder, para que eu receba o dom do Espírito Santo e imponha as mãos sobre as pessoas e as pessoas também recebam. Sabe, irmãos, por isso que eu digo, motivações erradas vão nos destruir. Eu não sei qual é a motivação que há no teu coração, mas esse mágico Simão, ele queria lucrar, ele queria ganhar, ele queria dinheiro. A motivação dele era pagar o apóstolo para receber o dom do Espírito Santo, e com isso enganar as pessoas e lucrar mais. Então é mais ou menos assim: olha, você vem aqui, Simão pensando, você vem aqui que eu vou colocar o Espírito Santo em você, e você vai me dar dinheiro. Então você vem aqui que você vai receber algo espetacular, e você vai me dar dinheiro. Essa era a motivação daquele homem, daquele mágico Simão. Ele tentou subornar Pedro, irmãos. Se fosse em outra época, ele já tinha perdido umas 2 orelhas. Pedro não era mole não, mas aqui não, Pedro já estava bem convertido. Só que será que ele queria ser igual ao Mr. M, o mágico Simão? Será que ele queria ser o mágico dos mágicos, cheio de poder, e ser ainda mais conceituado, porque ele já era conceituado? O que você quer fazer com a presença de Deus dentro de você? O que você quer fazer com o poder de Deus que há sobre você? Pedro rapidamente ele repreende Simão, aponta a iniquidade, a injustiça, o pecado que dominava no coração de Simão, e ele diz assim: o dinheiro seja contigo para a perdição. Foi o que Pedro disse a ele: olha, essa tua motivação aí está te levando para a tua perdição. E Pedro nem orou por ele quando ele pediu: não, então me perdoa, ore por mim. Pedro simplesmente falou: ore você a Deus. Ai, faltou misericórdia, Mateus. Não, irmãos, tem coisas que o Espírito Santo não vai deixar passar. Tem coisas que o Espírito Santo não vai deixar passar, e você precisa entender isso. E se você continuar obstinado numa motivação que está destruindo a vida de pessoas, que está defraudando pessoas, que está roubando pessoas, o Espírito Santo não vai deixar passar. Ele ouviu a pregação de Felipe, ele viu os sinais, as maravilhas que Deus fez, ele se batizou nas águas porque ele creu. Não estou falando de um incrédulo, ele creu. O Simão, o mágico, creu. Ele ouviu a pregação, viu os sinais, as maravilhas e foi batizado nas águas. Ele creu. Então ele já era crente. Ele já era um crente, recém-convertido, mas é crente. Creu. Mas não converteu o seu coração à verdade. Irmãos, talvez você está aqui, você crê, você vê os sinais, você sabe que Deus é real, o poder de Deus se manifesta, mas você não converte o teu coração à verdade. Você não converte o teu coração à verdade. O Espírito Santo não pode te guiar, e o Espírito Santo não pode conduzir a tua vida, porque você não converte o teu coração à verdade. Antes você prefere continuar no engano, na mentira. Olha, não tem nada a ver, o meu estilo de vida, a minha forma de viver, e você não converte o teu coração à verdade, e o Espírito Santo não pode guiar você. E aí Pedro vira para você e diz assim: olha, essa sua motivação aí no teu coração seja para com você, para a sua perdição.
Então Felipe está naquele lugar, dando continuidade naquela obra. Pedro e João vêm e testificam a palavra em Samaria, e eles voltam a Jerusalém, depois de terem imposto as mãos sobre as pessoas e elas terem sido batizadas. Eles voltam pregando para Jerusalém, diz a palavra, pelo caminho. E algo ainda maior, irmãos, acontece, porque Felipe é guiado pelo Espírito Santo. Mas como você pode falar, Mateus, que é algo maior? O que acontece agora? Felipe é retirado daquela cidade. Felipe é retirado do avivamento. Ele é retirado pelo próprio Espírito Santo. Mas como? Ele foi o precursor de um grande avivamento. Ele foi quem motivou o avivamento naquela cidade. Foi Deus que usou ele naquele lugar. E como ele vai ser retirado de uma cidade onde ele poderia ter uma grande igreja? É guiado pelo Espírito Santo? Então é o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que comanda como tem que ser. Deus não permite Felipe continuar ali em Samaria. Deus manda o anjo avisá-lo que tinha mais trabalho, só que agora em outro lugar. E Deus manda Felipe para uma cidade, para uma estrada que não passava ninguém. Uma estrada. Sabe, irmãos, as estradas da época não é como as estradas de hoje, que você sempre vê os carros passando para lá e para cá. Eram estradas que o movimento era a cavalo, carroças e a pé. Então as pessoas não ficavam se locomovendo com tanta frequência como você hoje pega o seu carro e vai ali para Ribeirão Preto no shopping, ou como você pega o seu carro e vai ali para Araraquara, ou vai ali para uma cidade mais perto. Não. E Felipe vai para aquela estrada e, na verdade, irmãos, Felipe poderia ter demorado um pouco mais ali em Samaria. Ele poderia ter se apegado tanto àquele lugar, porque foi o lugar do avivamento e Deus usou ele para trazer o avivamento, e o coração dele poderia ter ficado tão amarrado, preso àquele lugar. Ele foi a peça fundamental ali. Ele foi o fomentador do grande agir de Deus em Samaria. Ele poderia ter dado, de alguma forma, ter requerido o seu direito de ficar naquele lugar. Não, eu que estabeleci isso aqui e eu vou ficar aqui. Eu não saio daqui, porque eu sou o motivador do crescimento aqui, eu sou a pessoa responsável por trazer o avivamento aqui. Deus me usou. Ele poderia ter feito isso. Aos olhos humanos, ele merecia alguma coisa, algum reconhecimento nesse sentido, aos olhos humanos. Mas Felipe não se apegou a isso, irmãos. Felipe não estava preocupado com o reconhecimento da obra de Deus através dele. Felipe, ele não teve qualquer apego material ou emocional a Samaria, nenhum apego afetivo. Ele fez o bem para todas aquelas pessoas, não fez? As pessoas não estavam admirando e amando ele ali porque ele estava fazendo o bem? Ou seja, você quando faz o bem para as pessoas, geralmente as pessoas te admiram, passam a amar você. Mas ele não se apegou a nada daquilo. Muitas pessoas hoje em dia, elas se apegam às coisas, elas se apegam a cargos, a posições, se apegam a tijolos, cimento. Será que você é apegado à sua casa? É maravilhoso ter uma casa, não é? É uma bênção. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim: olha, sabe quem eu sou nesse lugar? Eu sou o melhor diácono dessa igreja. Ou sabe quem eu sou nesse lugar? Eu sou o maior intercessor dessa igreja. Ou sabe quem eu sou nesse lugar? Eu sou o melhor líder de jovens dessa igreja. Ou sabe quem eu sou nesse lugar? Eu sou o melhor pastor que essa igreja já teve, tem e jamais terá. Apegado, apegada às coisas da vida, apegado a qualquer, posição ocupada, apegado à estabilidade, ao conforto. Ei, é gostoso ter conforto, não é, irmãos? Nossa, como é gostoso você ligar o ar-condicionado no calor, você ter um bom sofá para sentar, para deitar, você ter uma cama, daquelas camas lá que você deita, treme, faz um monte de coisa, você fica relaxadinho, relaxadinha. É gostoso ter conforto. Só que o teu coração está apegado a isso?
Porque se tiver, isso vai limitar o agir de Deus sobre você. Qualquer coisa que você está apegado, qualquer coisa que você se apega a essa vida, que não é o que diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, qualquer coisa que você se apegar além disso, vai só limitar o poder de Deus e o agir de Deus na sua vida. A verdade é, irmãos, que precisamos ser soprados pelo vento. Essa é a maior evidência do agir de Deus na nossa vida. Quando você é nascido do Espírito Santo, quando você é nascido de Deus, então você não tem apego às coisas desse mundo. Felipe não estava apegado a nada disso. Felipe era apenas uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Jesus disse algo a respeito disso, no Evangelho escrito por João 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Felipe obedeceu a voz do Senhor, então ele partiu de Samaria, ele foi para aquela estrada. Quem que ele encontrou ali? Um etíope, uma pessoa negra. Quem que ele encontrou ali? Um eunuco. Sexualidade duvidosa. Eunuco, uma pessoa castrada da época para poder cuidar dos assuntos dos reis, das rainhas, ele não poderia ser ativo. Uma pessoa negra, de sexualidade duvidosa, um mordomo, ou seja, praticamente um empregado. Mas Deus tira Felipe de uma cidade, de um avivamento, para encontrar uma pessoa assim. A cidade teria mais importância do que essa pessoa? Sim ou não? Mas não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus age. Então esse etíope, eunuco, servo da rainha dos etíopes, ele estava lendo a palavra de Deus ali dentro da carruagem dele, e ele estava lendo a palavra no livro do profeta Isaías. Então o Espírito de Deus dá uma direção para Felipe. O Espírito Santo fala assim: Felipe, aproxime-se da carruagem. Olha que interessante, Felipe teve que correr atrás da carruagem para alcançar a carruagem, porque os cavalos andam mais rápido do que as pessoas, e a carruagem tem rodas, e Felipe teve que correr para chegar perto do eunuco. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Aqui já mudou completamente a história de Felipe. Ele estava em Samaria, no avivamento, o poder de Deus se manifestando, curas e milagres acontecendo, e coisas poderosas Deus fazendo, e de repente Deus, vai correr atrás da carroça, Felipe. Aí eu fico imaginando, ele atrás da carroça, de repente o eunuco olha ali, mas o que esse homem está correndo aqui? E ele lendo a palavra, aí o Felipe faz a pergunta para o homem correndo: você está entendendo o que você está lendo? É isso que a palavra diz, você entende o que você lê? E aí o eunuco manda parar a carroça e fala assim: olha, como que eu vou entender se ninguém me explica? Como que eu vou entender se ninguém me ensina? E aqui eu vou para a conclusão da mensagem, irmãos. Aqui é a conclusão da palavra. Nós precisamos observar algo importante. Tem muita gente acomodada. Existem pessoas aqui no nosso meio capacitadas por Deus para evangelizar Taquaritinga, para ser um instrumento de Deus de avivamento em Taquaritinga. Pessoas capacitadas por Deus para abrir a sua casa, para ali ter reuniões semanais, e você pregar o evangelho com autoridade e ousadia, e o poder de Deus se manifestar. Mas não se move do lugar, não sai do conforto, do apego a essa vida. Tem muitos esperando a carruagem dos que não conhecem a palavra de Deus vir ao seu encontro. Olha, quando a pessoa vir ao meu encontro, eu abro a boca. Quando alguém vir procurar Jesus, eu abro a boca. Sabe, tem muitas almas para serem salvas, então eu vou esperar elas vir. Em vez de ir ao encontro da carruagem, em vez de dar uma corridinha, eu vou correr um pouquinho, eu vou apertar o passo, eu vou me esforçar um pouquinho, mas eu vou pregar. Mas eu vou falar o que o Espírito Santo quer que fale para aquela pessoa. E lá fora, irmãos, tem muitos, igual esse eunuco, fazendo a mesma pergunta: como poderei entender se alguém não ensinar? Como eu posso conhecer Jesus se aqueles que conhecem não apresentá-lo a mim? Tem muitos lá fora fazendo essa mesma pergunta: como que eu vou entender se ninguém me ensina? Como eu vou conhecer Jesus se não podem apresentá-lo a mim?
Felipe começa um diálogo, apenas fazendo uma pergunta: você entende o que você lê? E se você parar uma pessoa na rua e perguntar para ela: você entende porque a sua vida está assim? Você entende porque você está vivendo isso agora? Atos 8, 32 ao 33. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Esse etíope lia o profeta Isaías, a passagem que diz que Jesus, ele foi levado para ser morto, sacrificado como um cordeiro, não abriu a boca para se defender, mesmo sendo inocente, sendo justo. Ele ficou calado para ser sacrificado pelos nossos pecados e não teve julgamento, não teve direito a julgamento. Ninguém pôde defendê-lo. E esse eunuco não conseguia entender se o profeta estava falando dele mesmo, Isaías falando de Isaías, ou se o profeta estava falando de outro. E diante daquela dúvida, Felipe prega o reino de Deus para aquele eunuco. Felipe fala de Jesus para aquele eunuco, e aquele homem passa a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrepende dos seus pecados e é batizado no mesmo dia. Batizado no mesmo dia, porque ele entendeu, ele creu, recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e ele pergunta para Felipe assim: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E Felipe responde: nada te impede de ser batizado, é lícito se você crer de todo o coração. Pessoa que maravilhoso, irmãos. As pessoas vindo assistir o culto, e ela ouve a pregação, ela crê, e ela chega para o pastor e fala assim: pastor, o que me impede de ser batizado? Nada, vamos ser batizados. Você crê de todo o coração? Eu creio, pastor. Opa, enche a piscina lá, gente, dá tempo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você reflita sobre isto antes de irmos para a oração. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, alguns pilotos japoneses empreenderam missões nas quais se atiravam com seus aviões contra alvos inimigos, tais como navios. Segunda Guerra Mundial, o Japão sendo gravemente atacado pelo mar e muitos navios inimigos ali. E de repente um bando de japonês se junta e estabelece uma estratégia: olha, nós vamos parar esses inimigos, nós vamos nos lançar contra eles dentro dos aviões, e esses navios vão ser destruídos. Agora imagine você com a sua criatividade, japoneses dentro de um avião, pilotando o avião e se lançando contra as embarcações, para destruir as embarcações, com o objetivo de parar o inimigo, de parar a força ofensiva que estava destruindo o Japão, para tomar o Japão. Eles ficaram conhecidos como kamikaze, que quer dizer vento de Deus. Houve cerca de 2.550 missões em que eles entregaram suas vidas por sua nação. 2.550 missões que esses homens bravamente se colocaram numa posição de sacrifício. Olha, nós vamos dar fim nos inimigos, nós vamos morrer, mas eles não vão poder avançar, eles não vão poder vir contra nós, nós vamos destruir os seus navios. Agora, a reflexão é: se homens são capazes de chegar a este ponto por uma obra terrena, uma guerra passageira, até que ponto estamos dispostos a nos dedicar na obra celestial que é eterna? E nos tornarmos vento de Deus nessa cidade, nos tornarmos vento de Deus no campo inimigo, nos tornarmos os kamikazes. Se coloque de pé.
Você que entendeu essa palavra, que você necessita ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não quero chamar você aqui à frente, mas eu vou pedir para você levantar a sua mão aí no seu lugar. Você que entendeu essa palavra, que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você que entendeu que você precisa se tornar um kamikaze de Deus. Nós vamos ouvir uma breve canção. Você que entendeu que Deus quer usar você nessa cidade como Felipe. Escute aqui, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você talvez está aí, nossa, mas eu sou tão limitado, tão limitada, conheço pouco do Evangelho, tenho vergonha de falar, e Jesus está dizendo para você, então se você está pensando assim, é você que eu estou chamando. Porque se você está pensando isso, é porque isso toca o teu coração. Oh Espírito Santo, aleluia, fecha os teus olhos. Você que entendeu que precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Felipe era uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, e Deus pôde usá-lo poderosamente, e o poder de Deus pôde se manifestar na vida de outras pessoas, em cidades. Você que entendeu que você precisa ser um kamikaze de Deus nesse lugar, nessa cidade, e se lançar como o vento de Deus nas casas dessa cidade, se lançar como o vento de Deus, para que o inimigo não mate pessoas nessa cidade, para que não destrua casamentos, não destrua famílias, para que não leve os jovens para drogas, para prostituição. Você que entendeu que você tem que ser um vento de Deus nessa cidade, você vai levantar as suas mãos. Oh Espírito Santo, ouça essa canção em nome de Jesus. Pra
Você que entendeu que você quer o querer de Deus em você, você que entendeu que deve ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, você que quer fazer a diferença nessa cidade, ser um kamikaze de Deus aqui nesse lugar contra o inimigo, coloque uma mão no teu coração, levante a tua outra mão e se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Eu digo agora, homem, mulher, eu profetizo sobre você. Você nasceu não para ficar escravizado pelo diabo, você nasceu não para ficar oprimido, você nasceu para ser vento de Deus neste lugar, vento de Deus nessa terra. Você nasceu para ser lançado contra o inimigo e salvar vidas e salvar almas. Oh, mulher que aqui está, você não nasceu para viver oprimida, para viver debaixo de dilemas emocionais, para viver debaixo de opressão. Você não nasceu para viver escravizada, você nasceu para ser vento de Deus nessa cidade, para ser usada pelo Espírito Santo, para ser guiada pelo Espírito Santo. Oh, homem e mulher que está aqui, eu profetizo sobre você. Jovem que está aqui, menino, menina que está aqui, eu profetizo sobre você, que você vai ser vento de Deus nessa cidade, você vai ser vento de Deus neste lugar. E as pessoas vão ser alcançadas através da tua vida, através da tua boca aberta, através do teu amor. As pessoas vão ser alcançadas e o Espírito Santo vai te guiar. Você vai ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e você terá um coração tornado em outro coração. Ei, não fique preso, não fique presa. O Senhor te liberta agora, o Senhor te arranca das garras do maligno, o Senhor arranca você da opressão, arranca você da carnalidade, o Senhor arranca você do vício, da culpa, o Senhor arranca você da falta de perdão, porque o Espírito Santo quer guiar a tua vida, o Espírito Santo quer te levar para lugares que você nem imagina, o Espírito Santo quer fazer você impactar vidas, impactar almas, ser instrumento para que famílias conheçam Jesus. O Espírito Santo quer guiar a sua vida. Se renda ao Espírito Santo, se renda à vontade do Espírito Santo, se renda ao querer do Senhor. Entenda uma coisa, homem, a tua resistência é tão pequena, é tão fraca. Você é mais forte do que Deus, você tem mais poder do que Deus. Eu digo, homem, você tem mais capacidade do que Deus. Então não resista, então não resista, então não resista, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus.